Minutos, vamos movimentar aqui a nossa reportagem, a gente fala de política mais uma vez. Isso porque a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República virou um tema de divisão para a direita em São Paulo. A Beatriz Manfredini está de volta aqui à programação do Jornal da Manhã, tem mais detalhes a respeito dessa movimentação e desse cenário. Oi, Beatriz. Pois é, Nonato, tem uma ala aí desses aliados que defendem que Flávio Bolsonaro vai seguir com a candidatura até o fim, a pré-candidatura, melhor dizendo, né, ao Palácio do Planalto, e tem uma ala que acredita que não, que ele vai deixar isso para lá, principalmente depois do Carnaval. Essa ala que acredita que Flávio Bolsonaro vai desistir, então, de disputar o cargo ao Palácio do Planalto, está muito ligada a alguns partidos de centro, como o PSD e o MDB, por exemplo, e também a aliados bastante próximos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eles continuam baseados naquela ideia de que Flávio assumiu esse posto tanto para que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro não saísse dos holofotes, principalmente depois que foi entendido ali internamente que houve pouca comoção após a prisão do ex-presidente, e também como um jeito, uma estratégia de dar uma resposta a toda essa ala, o eleitorado, né, mais bolsonarista, a não deixar a militância sem uma resposta. Além disso, há quem diga e avalie internamente, principalmente nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, que essa também foi uma maneira de não deixar com que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se fortalecesse muito. Para a gente resgatar a história, lá em dezembro, Michele se desentendeu com os filhos do ex-presidente, depois dela rechaçar o apoio do PL do Ceará a uma eventual candidatura de Ciro Gomes agora no PSD. A partir dali houve um desentendimento entre eles e Michele tinha saído com bastante força dessa história. Então, uma candidatura, uma pré-candidatura de Flávio Bolsonaro tiraria Michele também um pouco dos holofotes. Inclusive, há até quem diga que essa foi uma estratégia também de Flávio, que pode concorrer à reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro, para tirar outra pessoa que ganhou visibilidade do páreo, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que ganhou assim mais força, mais visibilidade depois daquela operação no Complexo do Alemão e que acendeu diversos debates sobre segurança pública. Então, essa ala, bastante ligada ao governador Tarcísio de Freitas, acredita nisso, que depois do Carnaval, principalmente aí a partir do início de março, a gente deve observar uma desistência, uma saída de Flávio Bolsonaro de cena. Já uma outra ala, bastante ligada ao Progressistas, ao PP, de que eu comentava agora há pouco, vai no sentido contrário. Internamente, alguns membros do PP, inclusive, dizem que essa pressão que o partido tem feito em Tarcísio tem muita influência de Flávio Bolsonaro, e eles dizem ter 100% de certeza de que o filho do ex-presidente, o senador, não vai desistir, não vai deixar o pleito. Mas muita gente diz, então, que essa é uma estratégia, inclusive, de Flávio Bolsonaro para pressionar o Tarcísio por mais apoio. O fato é que há essa divisão, então, entre a direita aqui em São Paulo. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro segue dizendo que vai sim se candidatar. Ontem mesmo, em uma entrevista a Paulo Figueiredo, ele disse que a pré-candidatura dele tem segurança eleitoral e disse, inclusive, que acha dificílimo, que não tem dúvida de que vence o presidente Lula num eventual segundo turno ao Palácio do Planalto. Ele disse que Lula já deu o que tinha que dar, já contribuiu com o que tinha que contribuir para o país e que se vê, então, vencendo a eleição em 2026. Lembrando, Nonato, que a gente já trouxe aqui que desde o final do ano Flávio Bolsonaro já começou uma espécie de pré-campanha. Se reuniu com empresários em São Paulo e agora, a partir desse começo do ano, deve continuar essas reuniões, inclusive com foco no público evangélico. São apurações, portanto, da Beatriz Manfredini. Muito obrigado, Beatriz. E a gente vai chamar aqui os nossos comentaristas para que eles possam analisar esse cenário. Túlio Nassa e Deise Ciocari estão com a gente nesta manhã. Vou começar com você agora, Túlio, essa rodada, à medida em que a gente tem aí essa divisão na direita em relação ao Flávio Bolsonaro, se permanece com a candidatura ou não. Ele já apareceu em pesquisas e apareceu pontuando bem em relação a outros postulantes também. Me parece indicar que será mantida, não? Qual é a tua visão? Olha, Nonato, esse é o grande dilema, parece até a esfinge de Tebas, né? Aquela que questionou Édipo, disse que Édipo deveria decifrar a esfinge sob pena de ser devorado. O que está acontecendo com o centro-direita é que se ele não decifrar o que vai acontecer, ele vai ser devorado pelas entranhas da política. Qual que é o cenário aí, Nonato? De um lado, você tem a candidatura de Flávio Bolsonaro,
que serve para manter o bolsonarismo aceso, para que não haja aí uma sucessão, né, nesse espólio eleitoral. Eventualmente, se Tarcísio fosse candidato a presidente e até vencesse as eleições, o bolsonarismo seria diluído pela figura de Tarcísio. Só que é preciso olhar com cautela, porque tem um índice muito importante nas eleições que decidiu as últimas eleições, que se chama rejeição. É muito arriscado ir para um segundo turno um candidato com mais de 40% de rejeição. E Flávio Bolsonaro e todos os demais da família Bolsonaro têm esse índice, diferentemente de Tarcísio, que beira ali os 30%. Por essas e por outras, é preciso cautela nesse momento para saber se vale a pena brigar por um bolsonarismo raiz ou se brigar por aquela candidatura que tem mais chance de vitória num segundo turno. E também levar em consideração que, se mesmo que Flávio Bolsonaro perca e vai querer se candidatar numa próxima eleição, daqui 8 anos, também ele precisa tomar cuidado, porque o presidente Lula no poder pode nomear mais 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, pode fazer alianças com o centro, e aí, meu amigo, muita coisa muda nessa caminhada. Ô Deise, a essa altura do campeonato, dá para dizer que a candidatura de Flávio Bolsonaro seria mais uma manobra defensiva? Porque lá no começo, quando ele anunciou, talvez tinha-se essa dúvida, né? Será que ele vai seguir até o fim? Mas agora, nesse momento, com tantas movimentações que a gente vem acompanhando, né? Será que tem caminho ainda para ele desistir? Olha, Soraya, o jogo não está jogado ainda, né? A gente tem um certo tempo até o Flávio definir se ele vai até o final ou não, mas tem alguns problemas na candidatura dele, né? O primeiro é que ele não conseguiu formar ainda uma coalizão em torno do nome dele, né? É óbvio que por herdar o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele sai na frente. Mas a gente tem uma questão que eu considero fundamental aqui. O bolsonarismo, ele viveu até agora com uma pauta moral e ideológica muito forte. Só que você não pode, né? Um líder, ele não consegue viver sempre nessa pauta ideológica e moral. Ele precisa ir para uma pauta de gestão, que é o que deve ser o grande tom eleitoral desse ano. E aí o Flávio, ele não tem esse aspecto da gestão para mostrar durante a campanha eleitoral, né? Ele precisa sair somente do carisma e ir para algo mais funcional, para uma aplicabilidade de como que funciona o Estado. E aí, por mais que ele fale que já deu de presidente Lula, o Lula tem alguma coisa para mostrar em relação à gestão. Então, o Flávio, ele precisa fazer essa evolução, ele precisa conseguir que partidos coloquem o nome dele como uma vantagem. O Kassab já falou que não, já desejou boa sorte para ele, né? Então, o Flávio ainda tem alguns movimentos internos e de bastidores que ele precisa fazer se ele quiser viabilizar o nome dele para uma campanha eleitoral em 2026. E aí o Tarcísio tem alguns componentes, né? Além dele ser um bom herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem essa questão da gestão. Então, ele tem essa tecnicidade que vai ser muito necessária nessa campanha eleitoral de 2026. Então tem muita água para rolar ainda, o Flávio ainda tem que fazer muito movimento de bastidor.